Oi, pessoal. Desculpa aí os 4 minutinhos de atraso, questões técnicas. Hoje o negócio aqui deu problema aqui na entrada do StreamYard para poder fazer a transmissão ao vivo pelo Facebook. A gente faz através do StreamYard, a gente não entra direto no Facebook. E aí deu um pequeno problema, porque foram duas aberturas simultâneas e estava uma interferindo na outra. E só deu para perceber isso quando pediu a entrada ao vivo. Eu tive que fechar todo o sistema, reinicializar e começar de novo. Tudo bem, gente? Boa noite de novo aqui na nossa quarta-feira. Uma quarta-feira chuvosa, gostosa. Aliás, como a quarta-feira passada, né? Uma quarta-feira chuvosa, gostosa, fresca, inédita para Cuiabá, graças a Deus. Vamos também rezar por esses momentos, né? Que a gente tem sempre momentos mais frescos, né? E, bom, então pedimos, solicitamos e sempre falamos a todos que entram no nosso canal, que nos assistem, que devem permanecer nos seus tratamentos. E, infelizmente, não temos ainda chances, condições e agora nem aviso de que poderemos, em algum momento, retornar às nossas atividades presenciais na nossa casa, né? Todo mundo sabe que a situação está um pouco mais drástica. Os dados aí que têm vindo do governo sobre a expansão que essa pandemia está dando de novo. Então, aquele quadro, na realidade, de que havia tido uma retração, foi por água abaixo, como todos nós falamos que iria, porque as pessoas acharam que, por conta disso, podia fazer o que quisesse. Então, boates abriram com um número enorme de pessoas dançando, vendo e sei lá o que a noite inteira, né? Os shoppings abertos, as coisas todas de um jeito muito, muito assim, no vai da valsa, deu o que deu. E hoje, Cuiabá, né, Mato Grosso, essa parte do Centro-Oeste, vários outros estados no Brasil estão de novo em situação crítica. E isso atrapalha o trabalho no bem. Isso, querendo ou não, atrapalha as pessoas que têm se mantido na sua reserva. Nós, por exemplo, falamos isso, que somos obrigados hoje a fazer um lockdown privado, uma coisa assim, os mínimos detalhes, as mínimas coisas que poderíamos estar já fazendo e fazendo legal, sem grandes riscos, hoje não podemos fazer. Somos obrigados a fazer um lockdown particular, privado, né, de cada um. Por quê? Porque não dá mais para confiar em absolutamente ninguém, né? A gente não confia mais em absolutamente ninguém. Então, o negócio é sair de casa para o supermercado, porque, infelizmente, o supermercado em Cuiabá não entrega. Se entregasse, nem isso, né? Então, vamos manter nos nossos tratamentos, a todos vocês que entraram boa noite, vamos fazer tudo direitinho, porque é o que nos resta, é o que nós temos, né? As orientações a gente consegue ter com nossos mentores e porque os trabalhos internos, eles se realizam, né? Então, esses trabalhos internos é que fazem com que nós possamos ter as orientações e passar para vocês respondendo à necessidade de cada um, tá? Hoje, então, nós vamos falar, como havíamos começado a falar semana passada, que falamos sobre o que é a mediunidade, como ela é na vida das pessoas, a observação disso desde a nossa infância. Hoje nós vamos falar no que tange ao trabalho, o médium na casa espírita, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o médium em trabalho. Como quais são as formas de manifestação das mediunidades, né? Pelo tipo de casa espírita, pela missão de uma casa, que tipo de médium ela deve procurar ter, procurar orientar, procurar educar, né? Porque a mediunidade, ela é no decorrer de toda a nossa vida, ela é educada. Nós vamos o tempo todo trabalhando ela através do estudo, do trabalho, etc., para cada vez ela ficar mais própria àquilo que nós nos comprometemos e aquilo que nós nos colocamos disponíveis nas casas espíritas que estamos trabalhando, né? Então, vamos lá. Então, a gente já viu que a mediunidade é uma aptidão física, mas é uma aquisição do espírito. Então, o espírito adquire isso no decorrer da sua evolução como um canal, uma possibilidade de ter
uma comunicação mais plena, mais clara entre o encarnado e o mundo espiritual, ou seja, e os espíritos desencarnados, para que os espíritos, dentro das suas atividades da vida, possam ter condições de serem orientados, guiados, né, tratados, cuidados, para que é o papel que os nossos mentores exercem sobre nós, para que a gente não se perca tanto. Então, o nosso livre-arbítrio nós temos, usamos plenamente, fazemos dele uso, bom uso ou mau uso, mas fazemos uso, e os nossos mentores nos orientam. Agora, é claro que o ouvir e seguir a orientação vai de cada um, né? Ela vem da maioria das pessoas, ela vem como forma de uma intuição ou de uma informação aleatória que a pessoa não consegue definir como que vem por inspiração. Então, tem 1000 formas dos mentores do mundo espiritual falar conosco, né? Mas o que a gente vai ver hoje também é a classificação dessas formas da mediunidade se manifestar, como também os espíritos que se agregam a isso pelas estruturas mentais que nós temos, né? Então, por que a gente fala mediunidade dentro da casa espírita? Porque fora da casa espírita, ela acontece todo dia, o tempo todo, de qualquer maneira, e muitas vezes o médium que é um médium tarefeiro, o médico deveria estar trabalhando, e nunca fez isso, não dá bola para isso, não se interessa, não se cuida, acabam sendo aquelas pessoas que quase todos nós já encontramos na vida, né? Que para você no meio da rua para te falar uma coisa, que criam situações, que entram em processos bastante complicados, né? De doenças estranhas, de comportamentos estranhos, que são pessoas que estão perdidas dentro desse processo, né? E aí, por não educarem, por não serem orientados, por não educarem, por não cuidarem disso, acabam, muitas vezes, sendo classificados na vida como perturbados, loucos, enfim, pessoas que muitas vezes, como já falaram os mentores, né, há muitos anos, né, falaram que os hospitais psiquiátricos, né, são digamos assim, tem por cliente os médios desequilibrados, né? Então, o médio desequilibrado pode chegar a esse patamar, porque começa a ver, falar, acontecer, ninguém sabe o que é, considera como surto esquizofrênico e etc. E essas pessoas acabam, como acabavam antigamente, sendo colocadas, apartadas da sociedade, né? Então, fora da casa espírita, a gente já sabe como foi o assunto da semana passada. Agora, vamos ver como que o médium fica dentro da casa espírita, como que isso se dá e para ele, como que isso ajuda ele na vida dele, no seu próprio equilíbrio, né? Porque quando a gente está no trabalho, nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade superior que coordena aquela casa espírita, aquele trabalho. Então, vamos entender primeiro o quê? Os médios, muitas vezes as pessoas médios falam, assistidos, que depois se tornam médios da casa, colaboradores, e médios da casa falam: eu fui a tais casas, não gostei, não me senti bem, e aqui eu me senti bem. Então, a gente tem que entender o seguinte, que isso não é que uma casa seja melhor que a outra, nada disso. É que nós, quando assumimos o compromisso da missão mediúnica, nós assumimos o compromisso para um determinado tipo de trabalho. Nós temos... não é uma coisa aleatória. Hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não. Nós temos aptidões mediúnicas que são específicas para o desenvolvimento do trabalho que nós nos comprometemos a realizar. Então, muitas vezes você tem uma aptidão mediúnica para uma determinada coisa e aquela casa espírita que você vai, a princípio, não é aquela missão dela, não é aquela direção que ela dá. Então, você acaba que a sua estrutura mediúnica, a sua falante espiritual não combinam com aquele trabalho que não é o que você precisa fazer, ou que você se comprometeu, que é, digamos assim, a primeira característica da sua aptidão mediúnica, né? Então, assim, o que isso é? Quais seriam essas aptidões? Vamos dar o nome aptidão para poder não ficar muito científico, né?
Então, vamos lá. São os médios videntes, médios que psicofoniam, ou seja, que antigamente se falava incorporação, né? Os que psicografam, os que pictografam, que são desenhos, né? Quadros, desenhos, etc., retratos e tal. Os médios específicos, e tem uma característica, os médios para passe, que são os médios que têm uma facilidade para transmissão de uma determinada energia e que consegue captar qual é a necessidade que aquela pessoa tem, então ele consegue canalizar bem, junto com o seu mentor do trabalho, canalizar bem aquela energia. Médios para desobsessão, que é uma característica muito interessante, porque não é qualquer um que consegue se dar para a incorporação para o trabalho da desobsessão, porque geralmente os obsessores são espíritos mais brutos, mais difíceis, muito sofredores. Isso acaba, o médium tem que ter uma certa estrutura física, ele tem que ter uma certa condição de suportar aquele espírito e também de impor-se àquele espírito para que ele não seja, naquele momento ali, um fantoche ou o bel prazer daquele espírito que chega, né? Como às vezes acontece, já aconteceu em casas espíritas, conhecidas, inclusive, de no meio de uma sessão de desobsessão, chegar ali um espírito e começar a falar, fulano, Beltrano, sei que eu sei isso de você, sei aquilo de você e tal, e desmoralizou, desequilibrou todos que ali estavam, porque todos nós temos defeitos morais, e os médios também, e é lógico que os espíritos, quando são muito terríveis, né, que vem na desobsessão, eles tentam desmoralizar, desequilibrar o trabalho. E aí, se o médium que está no aporte daquele espírito não tem um certo controle moral ali naquele momento para segurar, porque a primeira doutrinação, quem faz é o médium que está ali incorporando, às vezes pode acontecer essas coisas, né? Então, os médios de incorporação para desobsessão, os médios doutrinadores, que são aqueles que seguram esses espíritos nas sessões de desobsessão, médios de desdobramento, desdobramento e sonambulismo, que fazem trabalhos muito específicos nos trabalhos das casas mediúnicas, nas casas espíritas, e aí o livro dos espíritos, no livro dos médios de Kardec, ele tipifica em separado isso tudo, chamados médios de cura, que são os médios que, além da aptidão mediúnica para isso, porque eles têm são médios como nós na nossa casa, que é uma casa que trabalha com a medicina espiritual, tem uma facilidade maior no trato com o seu próprio ectoplasma e acabam também, e tem um magnetismo para cura específico. Então, os médios de cura, eles têm essa característica, né? Eles não podem fazer nenhuma outra coisa, podem tudo, mas aquele que é o médio de cura, ele carrega na sua estrutura biofísica uma característica específica para isso, né? Para poder fazer, na hora de fazer uma cirurgia espiritual, na hora de fazer um tratamento, de atender uma pessoa e atuar na sua estrutura orgânica, ele atua de uma forma diferente que um passe de radiação faz, tá? Então, isso assim, gente, muito en passant, né? Porque se for explicar cada uma dessas coisas detalhadamente, vai ser uma aula e a gente vai ficar aqui 3 horas, né? Então, assim, bom, mas, por exemplo, algumas características, algumas chamadas aptidões da mediunidade, elas são desenvolvidas, ou seja, todo médium pode chegar a fazer, contanto que estude, trabalhe e desenvolva isso dentro da casa espírita, como a psicografia, por exemplo. A psicografia, você pode ser um médium de incorporação para desobsessão, você pode ser um médium de desdobramento, você pode ser um médium de cura e você psicografar. Porque a psicografia, ela é treino, é exercício absoluto, é treino absoluto. É sentar toda vez no trabalho mediúnico, ali com papel, com tudo. Lógico que a forma com que essa psicografia acontecerá é que vai dar aptidão do médium, mas psicografar todo médium pode, contanto que ele treine, tá? E ele vai treinar em acordo com a sua aptidão, para poder também não criar problema. Então, ele vai treinar
aquela psicografia em acordo com a sua aptidão mediúnica, né? Isso significa o quê? Que ele vai, por exemplo, se ele é um médium que não tem absolutamente nada de mecânico, e ele é totalmente médio, somente pelo canal da sua mente, ele nem emprestar a mão para o espírito, ele está emprestando a mente. Aí o espírito vai basicamente ditar para ele e ele vai reescrever aquilo que o espírito está falando, né? Ou se ele é puramente mecânico, o espírito vai projetar-se e envolver-se naquele corpo, pegando emprestado os recursos físicos do médium e vai, então, trabalhar com esses recursos físicos, né? Aí o médium vai lá, está emprestando a mão e não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Agora, a grande maioria de todos nós somos médios mistos, né? Chamados semimecânicos. Então, a gente tem uma parte da nossa estrutura física que é emprestada, mas a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa consciência, o nosso saber também entra na história, né? Como acontece muitas vezes que a gente fala, gente, a gente está dando uma palestra e está ouvindo o que está falando, gente, mas eu não pensei sobre isso, que coisa interessante. A boca continua falando e você está ouvindo, questionando, aprendendo aquilo mesmo que você está falando, né? Porque são mecanismos separados, é como se vários escaninhos na sua cabeça estivessem trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, você ouvindo o que a sua boca fala, né? Porque o que ela está falando é o que o espírito está falando. E o que você está ouvindo é o que ele está falando, mas você está ouvindo, está participando, está pensando sobre aquilo, está falando, gente, nunca pensei nisso antes, que interessante, que coisa legal e tal. Então, a mediunidade, por isso que no começo, quando os médios começam a trabalhar, começam nas suas atividades, geram-se muitas dúvidas. Por quê? Isso é meu, isso não é meu? Eu não sei se fui eu, não fui eu, né? E isso é muito difícil. E todos nós, por mais carcamanos que sejamos, né, macacos velhos nisso, a gente sempre tem essa dúvida naquele momento. Por quê? Sempre passa, porque isso é humildade do trabalho, né? A gente precisa saber se nós estamos interferindo ou não. E é interessante que aí sempre fala os espíritos, coloque no crivo. Você seria capaz de ter falado aquilo? Você seria capaz de ter escrito aquilo? Não é? Então, assim, a gente precisa ter essa humildade de avaliar os trabalhos. Por isso que no começo do trabalho mediúnico, tudo aquilo que fazemos é estudo. A gente faz, a gente lê, avalia, passa nos crivos, vê o que não é, arquiva e guarda, né? Porque eles são do nosso estudo, do nosso desenvolvimento, da nossa educação, do nosso aprimoramento, né? Então, vem os mentores, vem etc. Mas existem médios que são potências mediúnicas, né? E assim, eles vêm com uma capacidade muito clara para quase tudo que pode ser feito com isso, né? E aí, mas mesmo assim, esses médios precisam entender que eles têm que focar em alguma coisa. Então, por exemplo, a nossa casa, o Santuário Espírita Caminho do Bem, que é um hospital espiritual, é um santuário para trabalhar com a medicina espiritual, algumas aptidões mediúnicas são importantes para serem utilizadas dentro da casa. Por isso que existe afinidade ou não. Por exemplo, tem casas que não, que mal trabalham mediunicamente, casas espíritas que mal trabalham mediunicamente ou que só trabalham com o passe. Então, algumas aptidões mediúnicas não são necessárias, né? Então, não é necessário que você psicografe, não é necessário que você doutrine, não é necessário que você desdobre, não é necessário que você seja um médico sonambúlico, não é necessário que você seja um médico de cura, porque ela só trabalha com palestra e passe, ela não trabalha com outras fontes, né, com outras aberturas, com outras possibilidades de trabalho no uso da mediunidade, né? Então, é por isso que médios falam, eu gostei mais, eu me identifiquei mais com tal casa e não com tal casa. É por isso, porque a tal casa que ele se identificou é que tem a missão mediúnica pertinente para dar espaço à missão mediúnica que ele, médium, estabeleceu antes da sua encarnação, né? Então, por isso que existem as afinidades. Por isso que uma casa é boa para uma determinada pessoa e não é boa para outra pessoa, né?
Mas o médio, de uma forma geral, as casas espíritas, na realidade, de uma forma geral, deveriam ser, antes de tudo, as escolas para esses médios e para todos. Porque todos nós estudamos o tempo todo, não podemos parar de estudar, porque o estudo é o que nos educa, é o que nos ensina, é que nos leva ao aprendizado. Então, não pode parar de estudar. Toda casa espírita teria que ser um hospital, porque a gente precisa atender, e isso é que é quando Jesus disse que o médico está onde mais precisa. As casas espíritas existem para quê? Para atender as pessoas em todos as suas necessidades, necessidades físicas, biológicas, mentais, espirituais, emocionais. Então, o médico tem que estar preparado para isso, né? Então, ele tem que desenvolver, educar essas suas aptidões para atender a demanda que aquela casa espírita abriu para isso, né? Agora, é difícil controlar grupos de pessoas dentro de um mesmo objetivo para que sigam no mesmo propósito? Claro que é. Isso é difícil em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer atividade. Na casa espírita não é diferente. Por isso que tem pessoas que entram, trabalham um tempo, depois vão embora, né? Tem pessoas que entram, ficam uma vida inteira, e isso é o normal. Essa sazonalidade é a sazonalidade da própria vida. Às vezes a pessoa naquele momento precisava, e ela então entendeu que no outro momento ela não queria mais. É o direito dela como indivíduo, né? O que nós temos que entender é, se temos uma mediunidade em tarefa para esse trabalho, então vamos trabalhar, né? Porque se não trabalhamos, nesse momento que nos comprometemos e que a espiritualidade está nos dando oportunidade, à frente a oportunidade será sempre mais difícil. Ela será sempre agregada de maior dificuldade, né? Porque maldade dos espíritos, não, isso é a lei da vida, é o aprendizado. Se você não aceita, e se você não se modifica, se você não se adapta aos seus próprios propósitos, as outras oportunidades vão ser muito mais complicadas, porque elas já vão estar agregadas a esse que você não fez e aos demais que você tem que dar conta no percurso da sua evolução. Então, o ideal é que a gente aceite as oportunidades e trabalhe a favor delas, junto com elas, quando elas aparecem na nossa vida, para que a gente não sofra, né, a futuro, na própria existência, ou encarnações futuras, oportunidades mais difíceis, né? Como que a gente fala assim, a gente brinca, né, com questão de casamentos, relacionamentos, aguenta um pouquinho mais, procura melhorar as coisas, procura estabelecer o afeto, porque senão para frente vai ser mais complicado, né? E é a lei da vida, é isso. A primeira oportunidade sempre é mais bendita, daí para frente elas ficam mais difíceis, né? E com a questão da mediunidade, não é diferente. Então, o médio tarefeiro, quando chamado a esse trabalho, deve realizar, né? Não importa onde, às vezes ele se despertou para a doutrina numa determinada casa espírita, mas vai trabalhar anos depois numa outra. Às vezes ele estudou uma vida inteira, se preparou uma vida inteira numa determinada casa espírita, mas vai trabalhar numa outra, que é onde ele se identificou diante da sua função mediúnica, né? Da sua aptidão mediúnica. E aí entra aquela palestra maravilhosa de Jesus, que é a palestra dos talentos, né? Que a gente precisa dar conta ao Senhor dos talentos que nós temos. E a gente espera que, ao chegarmos lá, que esse talento, que é a mediunidade tarefa, a gente possa ter multiplicado. Multiplicado em que sentido? Que ela tenha, de fato, servido ao propósito de ter feito bem, gerado bem, atendido alguém que precisou, com amor, com abnegação, com renúncia, com fraternidade, com compaixão, com alegria, com tudo que alguém que procure alguém com um desejo ou uma dificuldade mereça receber. É isso que a gente precisa também ter no nosso pensamento. Se você andando na rua, alguém te faz uma pergunta, ou que está perdido, não sabe a indicação de um endereço, pede uma informação, etc., nós temos o dever moral de responder de forma correta para que essa pessoa não se perca. Então, imaginemos uma pessoa que procure você seja
seja nós quem formos, uma pessoa que procure você para um pedido de ajuda, que essa pessoa está precisando ser ajudada, que precisa de apoio, de amparo, de carinho, é nosso dever moral nos darmos por completo a essa pessoa. E é isso que é o trabalho do médium tarefeito. A cada um que chegue até nós, seja chegando fisicamente na casa espírita, por um nome que chegue através de alguém, alguém que nos telefona, que fale conosco, não importa. Essa pessoa merece de nós ser atendida plenamente, em todos os sentidos, numa mediunidade equilibrada, com compaixão, com carinho, com fraternidade, com amor, porque você está com uma pessoa na sua mão, uma vida na sua mão, que está pedindo ajuda e ela deve, merece receber a melhor ajuda possível, né? Então, o médium, quando assume trabalhar numa casa espírita, independente da função dessa casa, ele tem que ter em mente sempre isso, que ele está ali e que o seu dever é dar ao seu próximo o melhor que ele tem para dar. É lógico que somos falhos, é lógico que temos defeitos, é lógico que tem dias que estamos mais bem ou mais mal-humorados, é lógico que tem dias que temos problema na família, problemas no trabalho, problemas no trânsito, e que a gente às vezes vai chegar na casa espírita mais desequilibrado, e aí a espiritualidade tem todo um trabalho para nos colocar nos eixos, para que a gente possa trabalhar. É lógico que muitas vezes as pessoas vão nos ligar em um momento que a gente não está no melhor momento por questões outras, mas a nossa obrigação é atender. A nossa obrigação é ser um ser humano que veio nessa encarnação para atender e ajudar o próximo. Isso é a mediunidade tarefa. É isso que um médium faz dentro de uma casa espírita, usando todo o conhecimento, todas as aptidões, todos os recursos, tudo o que for, e fora da casa espírita. Porque essa história de ser espírita dentro da casa espírita e chegar do lado de fora, fazer tudo que acha que pode fazer, isso não é para o espiritismo. Não sei se é para outras religiões. Para o espiritismo, não é. Ou você é espírita 24 horas por dia, onde você está, seja em que situação for, ou você não é. Que essa história de sou espírita, vou lá uma vez semana na casa espírita, cumpro o meu dever, caio fora, vou fazer um monte de besteira, vou acreditar num monte de bobagem, vou optar por um monte de coisas que são contrárias às leis de amor, justiça e caridade. Você não é espírita. Você não é espírita. Porque espiritismo não é isso, né? A doutrina espírita é muito clara, né? Ela é uma doutrina que nos dá elemento para sermos um ser humano de bem, aonde estivermos, com quem estivermos, quando estivermos, como estivermos, em que situação estivermos, não importa, não é? Então, o médium, mais ainda, porque veio com a mediunidade tarefa para atender o próximo. É só para isso que a mediunidade serve, para atender o próximo, para ajudar o próximo, para fazer bem ao próximo. E ponto. Não é para fazer bem para a gente, não é para ajudar a gente, e não é para ficar bonitinho para a gente, para os outros falarem que bonitinho, é médio, oi, para ninguém dar autógrafo para isso, porque isso não é show business, isso não é fama, isso é trabalho de renúncia e abnegação para o bem ao nosso próximo. E é por isso que na noite de hoje eu vou falar o nome um a um, em agradecimento sincero e absoluto a todos os médiuns da casa Santuário Espírita Caminho do Bem. Inclusive aqueles que nem mais estão conosco, mas que muito contribuíram para chegarmos aonde chegamos e estarmos aonde estamos hoje. Que Jesus, então, ampare a todos nós e a esses abnegados amigos do Santuário Espírita Caminho do Bem. Fábio Vieira, Ana Paula, Ângela Praiero,
Arnaldo Praeiro, Bárbara Maria, Benhur, Cláudia, Daniele, José Dimas, Dr. João Bosco, Edelvais, Edmilson, Edna, Eudes, Francisco, Ellen, Irinaldo, Ivanete, Felipe, Jéssica, João Grandão, João Vitor, João Soldatelli, Jones Ângelo Soldatelli, Kátia, Laís Vilela, Laura, Leonardo, Lurdinha, Luciana, Maria Eduarda, Monique, Nauali, Pedro Ruiz, Renata, Rosana, Sandra Benini, Tânia, Vinícius, Neidmar, Anselmo, Ivete, Celso. Eu não me lembro agora dos mais antigos que estiveram conosco, se mais algum deles saiu, mas me lembro de todos que aqui estão e a maioria está no trabalho até hoje. Que Jesus abençoe a todos nós. E o meu agradecimento muito especial a 2 médios do meu coração. Luiz Henrique, o meu marido, meu companheiro, médio da casa, um trabalhador incansável, que inclusive sustenta todo o momento para que eu possa trabalhar. E a minha filha, Maria Vitória, que nasceu numa casa espírita, a vida inteira criada dentro da doutrina espírita, agora também assume o seu trabalho como médium na Casa Santuário Espírita Caminho do Bem. A todos vocês aqui citados, um a um, não tenho palavras para agradecer. Trabalho em todas as frentes da nossa casa, que a nossa casa só cresce. E cada dia mais estamos unidos e sabendo que no futuro poderemos lá em cima, ao nos encontrarmos, chegar e falar, olha, isso nós construímos. Que Jesus nos abençoe e a todos vocês a minha gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite, meus amores. Boa noite, meus queridos. E a todos vocês, até quarta-feira. Gratidão a todos. Que Jesus habite sempre nos vossos corações e esteja na casa de cada um. Beijos. Até quarta.